Olá pessoal, aqui é o pastor Rui Nascimento, Shalom. Nós estaremos agora analisando, dando sequência a esse estudo da carta de Paulo aos santos que estavam em Roma, e eu pretendo, não sei se vou conseguir, mas pretendo neste vídeo terminar o estudo dessa carta. Nós estaremos dando sequência a partir do capítulo 14, e nós vamos ver que a partir de agora Paulo dá alguns conselhos. Na verdade, o que Paulo está falando aqui nos capítulos 14 e 15 são vários conselhos para a congregação messiânica. E o capítulo 16 depois é uma despedida, tipo saudações para todos aqueles que estão em Roma. E não tem muita coisa de especial aqui, a não ser que talvez algumas pessoas distorcem muito para algumas coisas que estão escritas aqui. Nós vamos analisar para dizerem que não precisa mais de guardar a lei, mas isso aí a gente já sabe, é aquela conversa do costume. Então, o que está escrito é o seguinte: ora, quanto ao que é fraco na fé, recebei-o, mas não para condená-lo em questões discutíveis. Um crê que tudo se pode comer, e o outro, que é fraco, come legumes. Isto é um exemplo que Paulo está dando. Ele não está dizendo que tem pessoa que só come legumes e que vai fazer o jejum de Daniel a vida inteira. Paulo está falando das pessoas fracas na fé. Ele está dando um exemplo de comida. Está dando um exemplo de comida que podia ter sido outro qualquer. E o que Paulo está dizendo é para, nós vamos ver aqui na sequência, que é para não julgarmos uns aos outros. O que come não despreza aquele que não come, e o que não come não julgue aquele que come, pois Deus o recebeu por seu. Tem muita gente que me julga porque eu não como carne de porco, porque eu não como camarão, porque eu não como lagosta, porque eu não como peixe que não tem couro, que não tem escama, peixe de couro só, porque eu não como uma série de coisas que eles comem. Eles me julgam, mas não têm que me julgar. A palavra diz para não julgueis aquele que come ou que não come. Ponto final. Se eu não como, é um problema meu. Ah, mas a lei acabou. É um problema meu. É um problema meu. Desde o dia que eu li na minha Bíblia, em Levítico 11, aquilo que Deus tinha determinado como alimento limpo, alimento puro e alimento impuro, eu passei a nunca mais comer aquilo que estava determinado que era impuro. Agora tem pessoas que dizem, mas isso era lá, que não tinha higiene, agora tem muita higiene. Agora eu não quero nem saber, irmãos. Está escrito, acabou, não faço mais, e resolvido o assunto. Se é por causa da higiene, se não é por causa da higiene, eu considero que Deus não é bobo. E Deus fez todos os animais. Ele criou todas as coisas. Ele sabe aquilo que está de acordo com o meu organismo e aquilo que não está de acordo com o meu organismo. O que o meu organismo pode receber e aceitar, e o que o meu organismo não lhe convém receber e aceitar. E, portanto, como Deus é mestre e soberano, eu não tenho dúvida nem dificuldade nenhuma em me submeter à palavra dele e ir pelo conselho dele. Se vierem um monte de conselhos de pessoas muito conceituadas nas igrejas, pastores muito ungidos, muito consagrados, como o pessoal gosta muito de falar, o pastor lá é muito consagrado, o pastor lá é muito ungido. Gente, não tem pastor muito ungido nem pouco ungido, tem pastor ungido ou não, ponto final. O muito ungido não existe, nunca vi na Bíblia, pelo menos. E pastor consagrado e muito consagrado, menos ainda, isso eu nunca vi, tá certo? Então, para mim, tem as pessoas que guardam os mandamentos e dão testemunho do Senhor e Yeshua. Guardar os mandamentos de Deus, os 10, e dar testemunho de Jesus é andar como ele andou, não é dizer que ele existiu. Isso todo mundo sabe que ele existiu. Estamos no ano 2018 depois de Cristo, então qualquer bobão em qualquer esquina do planeta sabe que Jesus existiu. Não tem nem condição de não saber isso. Agora, andar como ele andou é que é outra história. Então, o que Paulo dá é conselhos. O que come não despreza o que não come, e o que não come não julgue. Então, não julgue ninguém. Seja livre, seja tolerante para os fracos na fé. É isso que Paulo está dizendo. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está de pé ou cai. E está firme, pois poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dias, mas outro julga iguais todos os dias.
Cada um esteja inteiramente seguro na sua própria mente. Aqui eu vou fazer um parênteses e pedir atenção para isso, né? Porque por isso tem gente que diz assim, viu, para mim não existe o sábado. Tudo bem. Com base em quê? Aonde você se baseia, onde você se embasa para que o sábado não seja um dia diferente para você? Se se baseia nas Escrituras ou nas opiniões da sua igreja? Se se baseia no que Deus falou ou naquilo que o teu pastor te falou? Se se baseia no que está escrito através de Moshe, o maior profeta de sempre, porque está escrito, o próprio Deus disse que não há outro profeta maior do que Moisés. Então, você está embasado no que está escrito, nos ensinamentos e na instrução de Deus, ou está embasado na teologia e na doutrina da tua igreja? A doutrina da tua igreja não te salva. A doutrina da tua igreja não te dá acesso ao reino de Deus. A única coisa que te dá acesso ao reino de Deus, a ti e a mim, é seguir o que está escrito segundo o que Deus prescreveu. Então, Paulo faz uma chamada de atenção e diz, cada um esteja inteiramente seguro na sua própria mente. Inteiramente seguro. Não é com opiniões dos outros. Estar inteiramente seguro não é, fulano falou, aí chega outra pessoa, te fala algo diferente, te prova algo diferente e pronto, aquilo que fulano te falou já caiu por terra, agora é outra coisa. E não pode ser por aí, é o que Paulo está dizendo, esteja inteiramente seguro. E aonde é que eu posso me inteirar e estar inteiramente seguro? Nas Escrituras. E Paulo fala isso no capítulo 15. No capítulo 15, por isso nós não podemos analisar versículo só e deixá-lo isolado, porque, veja, se nós formos no capítulo 15, no versículo 4, está escrito, pois tudo o que antes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então veja que Paulo está dizendo, olha, queres estar inteiramente seguro na tua mente, vai ver o que está escrito. Porque aquilo que foi escrito para te dar segurança, para você estar seguro. É isso que ele está falando. Ele não está falando, não, o sábado para mim não existe, então, tudo bem, sábado é um dia comum para você. O outro diz, sábado para mim existe ainda. Então tá bom, sábado para você é bom. Não, nós temos um Senhor e o nosso Senhor tem regras. E temos que estar inteiramente seguros nas regras do Senhor. Não nas nossas doutrinas, não nos nossos achismos. E então Paulo continua no versículo 6. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, pois dá graças a Deus. E aquele que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De maneira que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Por isso, Cristo morreu e tornou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, porque julgas a teu irmão? Pois todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo o joelho se dobrará diante de mim e toda a língua confessará a Deus. De modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Veja, mais uma coisa muito importante que Paulo está escrevendo aqui. Primeiro ele está escrevendo que Jesus morreu para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Mas Jesus, no capítulo 22 de Mateus, diz que Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de vivos. Como é que agora Jesus é Deus de mortos? É o Senhor dos mortos. Não. Ele é Senhor dos mortos que morrem nele, para ele. Está certo? Não é Senhor de todos os mortos. É dos que morrem nele. Paulo está falando dos crentes. E esses que morrem nele, um dia vão ter que prestar contas a ele. Tá? Porque o Senhor Yeshua disse, agora começa o juízo pela minha casa. O juízo começa pela casa do Senhor, começa pela noiva. E Pedro também afirma isso e diz, se é com dificuldades que o crente consegue se salvar, aonde comparecerá o ímpio e o pecador? Lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 18, ele escreve isso, ele fala isso, né? Aonde comparecerá o ímpio e o pecador? Onde é que eles vão comparecer? Se é com dificuldade que o justo se salva. Então, veja que o que Paulo está dizendo é que todos nós vamos prestar contas ao Senhor. E embasados em quê nós vamos prestar contas? Embasados na lei do Pai. Na lei, na Torá. É com base na lei que seremos julgados. Agora, aquele que diz, eu sou do Senhor, não pode dizer que não conhece a lei. Porque se é do Senhor, há uma nova aliança.
E essa nova aliança diz: naquele dia eu escreverei as minhas leis nos seus corações. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então não pode chegar lá e dizer que não sabia. Porque se você é do Senhor, você tem obrigação de pesquisar nessas Escrituras e saber o que é que Deus quer de você, porque agora você é dele. Se você é dele, você tem que andar de acordo com o que ele quer, com o que ele prescreveu. Se você está no Brasil e é cidadão brasileiro, você não pode andar de acordo com a sua vontade. Você tem que andar de acordo com a lei brasileira. Se você vive nos Estados Unidos, é a mesma coisa. Se é na Europa, em qualquer país onde você vai, mesmo que a lei seja injusta, você tem que andar dentro dela, porque se andar fora, você está sujeito à penalização. E um dia você será levado diante de um tribunal para responder por que você fez aquilo. Com Deus é igual. Se você tem uma placa lá de trânsito que está limitando você a andar a 60 km por hora e você passa lá a 160 e te pegam, logicamente, obviamente, que você vai ser penalizado por isso. Se você mata alguém no trânsito, provavelmente você vai num tribunal diante do juiz e vai ter que justificar o que é que você fez e por que é que você fez. Com Deus é igual. E Deus não vai te julgar ou me julgar sem lei. Porque então seria injusto da parte de Deus julgar alguém sem lei. E por qual lei Ele vai me julgar? Segundo a lei dele. Lógico e óbvio. E se está escrito na lei dele, guardarás o meu sábado porque eu o santifiquei, e você diz, não, mas eu achava que era o domingo, eu queria que era o domingo, mas porquê? Porque eu li lá numa cartilha que o Papa escreveu, que é domingo, e agora é dias santos e domingos. O que você acha que vai acontecer com você? Bom, responda você mesmo. O versículo 13 diz, portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Eu que estou conhecendo a verdade, o que é que eu vou fazer? Eu vou apresentar a verdade ao meu irmão que é fraco, ao meu irmão que não conhece. Vou levá-lo às Escrituras e vou-lhe mostrar o que está escrito. Depois ele decide o que ele quer, mas eu não vou julgá-lo por aquilo que ele decidir. Se ele conheceu a verdade, foi-lhe apresentada, como eu faço na minha igreja, cada pessoa que chega, nós temos até várias pessoas analfabetas. Como é que essa pessoa vai consultar as Escrituras? Por isso Deus lhe deu um pastor, para que o pastor leve ele às Escrituras e lhe mostre o que está escrito. Eu não vou lhe mostrar o que eu acho, porque de achismo está o mundo cheio e as igrejas cheias. Eu vou lhe mostrar aquilo que eu conheço do que está escrito. E, portanto, a partir do momento em que a pessoa recebeu, viu, entendeu o que está escrito, ela faz ou não faz, aí já ela vai ter que estar segura na sua própria mente. E eu não vou julgá-la. Apesar de eu ser o pastor dela, se ela não fizer, eu não julgo. Eu apenas deixo andar até o dia em que Deus trabalhe o coração e a mente dela e que o Espírito Santo a convença. Não posso ser eu a convencer ninguém. Eu apenas mostro o que está escrito. Essa é a minha função. E essa deve ser a função de todos aqueles que querem respeitar o próximo. Então, Paulo continua e diz, eu sei e estou certo no Senhor Yeshua que nenhuma coisa é de si mesmo impura. Então, aqui muita gente pega nisso. Viu? Paulo falou que nada é impuro. Não, ele não falou nada disso. Ele não falou que nada é impuro. Ele falou que de si mesmo nada é impuro. Foi Deus que tornou impuro. Foi Deus que definiu que é impuro. Nada nem ninguém se torna impuro. Deus é que define, que diz, isto é impuro para você, aquilo é puro para você. De si mesmo nada. Porque então, se fosse, e aqui vamos continuar a ler, se alguém a tem por imunda e por impura, então para esse é impura. Se por causa da comida se contrista o meu irmão, já não andamos conforme o amor. Não faças perecer por causa da tua comida aquele por quem o Messias Yeshua morreu. Não seja blasfemado o vosso bem, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aprovado pelos homens. Sigamos então as coisas que servem para a paz e para a edificação dos outros, não destruindo por causa de comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas é errado o homem comer com escândalo. Esta frase aqui em baixo já não está de acordo com a lá de cima. Lá em cima ele disse, de si mesmo nada é impuro. Aqui já está escrito, é verdade que nada é impuro. Ora, se nada é impuro, Deus o tornou impuro. Em Levítico 11, Deus determinou o que é que eu posso, o que é que você pode, o que é que você deve comer ou não.
O que está lá é um conselho de Deus para você, não é um mandamento, é conselho. São ordenanças. São os mandamentos, as leis, os estatutos, as ordenanças. Lá é uma ordenança. Deus está te mostrando o que é melhor para você. Se você quer seguir, amém. Se você não quer seguir, amém também. Mas não coloque isso como causa de tropeço para a vida de ninguém. Quando alguém me diz, eu não como isto, eu não como aquilo. Tudo bem, por quê? Por isto e por isto. Você sabe o que Deus falou? Não. Então vamos ler? Vamos analisar as Escrituras. Como Paulo fala, os de Bereia eram mais nobres porque foram analisar o que estava escrito. A nobreza de um crente de verdade no Senhor Yeshua é analisar o que está escrito e deixar que o Espírito de quem escreveu convença. Essa é a nobreza. Essa é a nobreza do messiânico, daquele que caminha no Messias, daquele que quer seguir o Messias, daquele que quer agradar ao Pai, daquele que quer agradar ao seu Senhor. Aí está a nobreza, é analisar o que está escrito e querer seguir o que está escrito. E é que está verdadeiramente a vida de um crente. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Bom, vamos admitir que eu estou num almoço, e nesse almoço tem carne e tem peixe. E tem legumes. Tem lá um quiabo, sei lá, qualquer coisa, um legume e um macarrão. E aí tem lá, vamos agora admitir, tem lá um adventista de sétimo dia, que não come nem carne nem peixe. E eu não vou comer carne nem peixe para não escandalizá-lo. E aí o que sobra é os legumes que eu não gosto, que é o que ele come. Aí então, eu vou ter que abrir mão da carne e do peixe, porque para não o escandalizar. E ele vai ter que abrir mão dos legumes para não me escandalizar a mim. E então ninguém come. É isso que Paulo está falando? Claro que não. Claro que não. Ele está falando em cima daquilo que era colocado como regras, ordenanças, como por exemplo os adventistas colocam, não pode comer carne, não pode comer nada de origem animal. Isso é satânico, isso é diabólico. Lógico, a gente sabe que aquilo é uma seita, mas isso não pode ser colocado. É isso que Paulo está falando. Tinha gente que colocava regras e que eram regras que não estavam de acordo com a verdade. E o que é a verdade? A palavra de Deus. E como é que nós sabemos isso? Com o que Paulo escreve lá em Timóteo. Em 2 Timóteo, Paulo deixa isso claro. E ele diz que, em 1 Timóteo, no capítulo 4, Paulo deixa isso claro. No versículo 3, ele diz, são pessoas que proíbem o casamento, ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis. Alimentos que Deus criou para os fiéis. Quais fiéis? Quem são os fiéis? Os que conhecem a verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus. Para quê? A fim de usarem deles com ações de graças por tudo o que Deus criou é bom e nada há que rejeitar, sendo recebido com a ação de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Mas o quê? O que Deus criou para os fiéis que conhecem a verdade. Veja que nada está dissociado, tudo está em harmonia. Paulo diz que não é de rejeitar nada que Deus criou para os fiéis. E onde é que nós encontramos o que Deus criou para os fiéis? Quais são os fiéis? São os que conhecem a verdade. E o que é a verdade? Segundo o Salmo 119, versículo 142, diz que a palavra de Deus é a verdade. Porque a tua palavra, Senhor, é a verdade. Onde eu encontro então algo que Deus escreveu sobre a alimentação? Levítico 11. Eu vou ver Levítico 11, é a verdade, eu sou fiel, vou lá ver o que Deus criou para mim e eu sigo o que está ali. E, portanto, eu não rejeito, eu não condeno e eu não ando fora, porque eu estou comendo aquilo que Deus criou para mim. Paulo não podia ter escrito uma coisa em Romanos e outra em Marcos. Então, o que Paulo está escrevendo aqui é sempre dentro, e a mente de um hebreu está sempre ligada nas coisas de Deus. Nunca Paulo escreveu contra as coisas de Deus. Paulo sempre escreveu de acordo com a palavra de Deus, porque Paulo não estava escrevendo para um jornal, Paulo não estava escrevendo um livro, um romance, ele estava escrevendo de acordo com a harmonia daquilo que ele tinha aprendido, que era a lei, a Torá,
as instruções e as direções de Deus para a sua vida. E o que ele fala para arrematar, ele diz no versículo 22, tu tens fé? Ótimo. Então guarda essa fé para ti mesmo. E diante de Deus, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Pronto. Primeiro, lá atrás ele diz, que esteja seguro na sua mente. Você está seguro? Essa é a pergunta que ele faz. Você está seguro que é isso? Estou. Por quê? Embasado em quê? O meu pastor falou. Pronto. Você vai correr o risco de chegar a outro pastor que tem outra direção, tem outra visão e vai te convencer e você muda. E aí você já provou que você não estava seguro. O que vai te garantir a sua segurança é a palavra de Deus, é a Torá. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus, não diante dos homens. O que ele escreve aqui no versículo 22 é muito importante, irmãos. Porque a sua fé tem que estar embasada e tem que estar segura diante de Deus, diante da vontade de Deus, diante do que Deus mandou escrever, diante do que Deus escreveu. A sua fé não pode ser uma fé embasada numa estátua que foi achada dentro de um rio, igual a essa porcaria da Aparecida. Não pode ser embasada numa estátua que foi levantada em cima de uma falsidade criada lá em cima de uma azinheira em Fátima que apareceu uma mulher para 3 crianças. Veja que toda a Escritura nos mostra que os anjos de Deus nunca apareceram para crianças, apareceram sempre para adultos, para homens de Deus, para mulheres de Deus. Já grandes. Por que ali apareceram para criancinhas? Porque elas eram dominadas segundo eles queriam. Os adultos é mais difícil. Então aquilo foi uma armação, uma montagem. Não existe ali nada de verdade. Aquilo é mentira, aquilo é inferno. Fátima é inferno, Aparecida é inferno. Guadalupe é inferno. Lá outra na França também, esqueci agora o nome, também é inferno. A Madonna lá em Roma é inferno. A da França é Lourdes. Então, os Santiagos de Compostela da Espanha, que o Paulo Coelho até escreveu livros sobre isso é tudo porcaria, é tudo lixo, irmãos. Tudo lixo. O que é válido, segundo Paulo diz aqui, é que tu tenhas fé sempre diante de Deus. E bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas se come já está condenado. Porquê? Porque não come pela fé e tudo o que não provém da fé é pecado. Portanto, é necessário estarmos estabelecidos na fé. É necessário estarmos estabelecidos de maneira que o que nós fazemos seja diante de Deus e que nada de Deus nos condene, mas que a fé me faça caminhar. A fé me faz caminhar para Deus e por Deus. Então eu, pela fé, creio que tudo o que está escrito foi escrito para mim. E é essa fé que me mantém de pé. É essa fé que me dá segurança. Eu estou seguro por quê? Porque eu posso me agarrar nas Escrituras e comprovar aquilo que eu falo. Se eu digo, eu não como carne de porco, alguém me pergunta porquê? Porque está escrito. Aonde? Aqui. Quem escreveu? Deus. Ah, mas isso foi escrito por homens. Mas o mesmo Paulo diz, toda a Escritura é divinamente inspirada. O apóstolo dos gentios diz que toda a Escritura foi divinamente inspirada, foi escrita por homens inspirados por Deus. Ora, se eu não crer nisso, então eu já não sou de Deus, primeiro ponto. E segundo, se eu creio nisso, então eu tenho que andar de acordo com as Escrituras. E se lá está escrito que carne de porco foi considerada por Deus imunda, então ela é imunda para mim. Ela não é pura, ela não é limpa. Então Deus falou, não comas. Eu não como, acabou. Ah, mas isso foi só até Jesus. Deus não falou que era só até Jesus. Ele falou que as leis dele são eternas. E Jesus nunca comeu carne de porco. Eu tenho a certeza absoluta. E bebeu vinho. Como eu bebo. Agora, aquele pastor é um bêbado. Não, beber vinho é uma coisa, ser bêbado é outra. Porque tem a mania, tem gente aí que pega muito nisso e diz, se bebe vinho já está no pecado, porque é um alcoólatra, porque está se embebedando. Não, eu digo para você, se você faz sexo, então você é um prostituto, você é um fornicador.
Você não pode fazer sexo com a sua esposa, porque é só para procriar. Porque se você vai lá e faz outro tipo de sexo, então ali já é fornicação. Você já está prevaricando as Escrituras. É isso que você faz quando você tem relação íntima com a sua esposa, com o seu marido? Será que você já entrou na orgia? Já entrou na fornicação? Já entrou na prostituição? Claro que não. O que está escrito é para fazermos todas as coisas com domínio próprio, com moderação, com amor e dentro daquilo que Deus prescreveu. Tudo aquilo que eu faço, eu tenho que ter domínio sobre todas as coisas. Por quê? Porque tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Então, quando o Espírito te toca e te mostra que aquilo não te convém, ele vai lá nas Escrituras e prova para você que aquilo não está certo. É isso que é viver com uma mente de fé colocada no Messias e sem dúvida. Porquê? Porque se eu tenho dúvidas como, já estou condenado. Aquele falou uma coisa, aquele falou outra, e agora o que é que eu faço? Pronto, já é pecado se você for lá e faz. É isso que Paulo está dizendo. Mas se você estiver firmado nas Escrituras, você vai em frente sem medo nenhum. Mesmo que alguém te diga, você não podes. Porquê? Porque não podes. Então, tá bom, é a sua opinião. Eu vou-te provar que eu posso. Aonde? Nas Escrituras. É isso que é estar firme na fé. O capítulo 15... Bom, eu creio que eu vou terminar este vídeo por aqui. Não vai dar para fazer tudo num vídeo só. Eu vou parar por aqui porque não vai dar para... Acho que vai ficar um vídeo muito extenso, muito corrido, e eu prefiro fazer outro vídeo para terminar então esse estudo de Romanos. Vamos ficar por aqui. Shalom, a paz. Nos vemos no próximo vídeo.